Boa tarde, queridos e queridas. Sejam bem-vindos a este canal, Casas Irmãs. Muita paz. Hoje nós vamos fazer a vibração planetária, rogando também pelo nosso querido Brasil. Vamos fechar nossos olhos e vamos dar a esta atividade de doação uma entonação musical. Vamos orar junto a toda a pleiade do nosso governador planetário, orar junto a Nossa Senhora, nossa Rainha do Céu e da Terra. Vamos animar com as nossas orações a fé, o ânimo cristão, a esperança e todas essas emoções, sentimentos que produzem um resultado positivo e que fazem e envolvem a psicosfera da Terra e do Brasil numa cura, numa saúde, numa energia de vibração positiva. Então vamos vibrar positivamente, rogando a Deus que neste momento possamos todos juntos, unidos, numa corrente do bem, colocarmos o melhor de nós para fora de nós, emanando saúde, emanando harmonia, emanando equilíbrio, emanando cura. Vamos pedir que eles recolham essas energias que estão saindo de nós para serem distribuídas por todas as pessoas, todas elas que necessitam de saúde, de acolhimento, de atendimento. Vamos imaginar que nós, com as nossas mãos colocadas, espalmadas sobre o planeta Terra, sobre o mapa também do Brasil, vamos emitir energias para todos que se encontram adoecidos, seja do corpo físico, do corpo mental, do corpo espiritual. Vamos rogar a Deus que nos ajude a ajudar, porque foi o seu Filho ungido quem disse que nós poderíamos fazer muito mais do que ele. Pois aqui estamos doando o melhor de nós para todo o planeta, para todas as enfermidades e enfermos, sem fronteiras, sem barreiras, sem condições, sejam de qualquer religião, de qualquer país, bons ou maus, justos ou injustos, todos merecem receber a nossa energia que vai colaborar para despertamento do seu espírito, para a cura da sua enfermidade. Que assim seja e assim será, em nome de Deus. Obrigada a todos, muito obrigada. Meus irmãos, a nossa conversinha de hoje é sobre os ciclos da vida. E quando nós falamos ciclos da vida, nós temos que colocar aí que se refere a tudo. Nós podemos fazer uma singela, bem singela, lembrança da questão planetária. Nós podemos entender os ciclos em que a Terra cumpriu, em que os ciclos se abriram e se fecharam, para que chegássemos até agora esse
tempo presente planetário, né, no século XXI, onde nós temos a cibernética, a informática, a ciência médica com uma ponta maravilhosa. Nós temos transplantes até de pele. Pense que lá atrás nós tivemos muitas dificuldades, né? Nós tivemos um cenário também diferente. Se vivíamos em caverna, depois fomos para determinadas construções, hoje nós temos arranha-céus de quase 100 andares. Então, os ciclos da vida, eles se abrem e eles se fecham. Assim como também a Terra sofreu grandes modificações cíclicas, né? Nós podemos lembrar a era dos dinossauros, né? A era do Homo sapiens. Então, tudo evolui, todo ciclo passa. Ele vem, mas se fecha pela sua necessidade, quando se conclui aquela necessidade e passamos para outros ciclos. Assim é a vida também do homem aqui na Terra. Nós compartilhamos com as andorinhas o destino de viver uma série de estações, né, com relação aos nossos dias, com relação à nossa existência, com relação à nossa vida. Nós podemos dizer que nós temos esse ciclo. E como nós temos as estações, né, a tabela do ciclo da vida, Haroldo Dias faz uma comparação com as estações do ano. Então, ele coloca no livro em que nós começamos a estudar, né, a bússola e o leme, que a primavera vai do nascimento até os 21 anos, o verão vai de 21 aos 42 anos, o outono vai de 42 a 63, e o inverno após 63 até o desencarne. Ele aqui bota 84 anos, porque é a média de vida, né? Mas nós sabemos que tem pessoas que vivem muito mais do que 84, ou outras podem até viver menos. De qualquer forma, ele faz essa tabela mostrando como nós somos afetados também por esses ciclos de vida, né? Nós temos o primeiro ciclo, que seria o nível físico, né, de 0 a 7 anos, mas temos também o nível físico de pessoas que estão envelhecendo, que já estão deixando, né, vamos dizer, o ciclo reencarnatório. Então, seria muito interessante a gente ver que o nível físico ascendente é de 0 a 7, e depois dos 77 seria o descendente, seria aquele que vai realmente fechando o ciclo. Eu vi uma figurinha até na internet em que eu fiquei refletindo quanto é verdade. Por exemplo, uma mãe levando o filhinho num carrinho, e anos depois o filhinho levando a mãe numa cadeira de roda, porque a vida é cíclica, né? Então, quando nós nascemos até 7 anos, que a gente chama de primeira infância, é o ciclo da autonomia orgânica, é o ciclo da sobrevivência, do conhecimento, é o ciclo onde vai o corpo físico se desenvolver, seus órgãos, os reflexos psíquicos. Ela vai tentar se tornar um aprendiz para que ela possa vir depois ter autonomia, ter independência. Então, ela vai aprendendo no ambiente familiar para que ela possa reproduzir depois. O de 7 a 14 já é um nível psicológico ascendente,
é a autoafirmação, a autoexpressão, é o período onde a formação do ego consciente, o desenvolvimento do sentimento do eu. Então, tem muitas crianças com 7 anos que é meu, isso eu quero, porque é a existência verdadeiramente pessoal. Ela se entende como uma pessoa individualizada. Então, é o princípio da individualidade. Começa a operar dentro dela essa primeira, né? Primeira percepção. Eu quero, eu sei, eu consigo. Exatamente. No nível de 14 a 21 anos, nós temos um nível mental e emocional ascendente. É a sexualidade e relacionamento. Então, a gente vê, por exemplo, a gente vê os jovens. Ah, como é bom ser jovem, né? Nessa época ocorre o desenvolvimento mais intenso das faculdades emocional e mental. E com a explosão da sexualidade, o despertar dos relacionamentos afetivos mais íntimos. Então, a puberdade, que a gente chama crise, né, da puberdade, o forte desejo de se unir a grupo, amigos, parceiros, de andar em grupo, né? Então, esse sentimento é a percepção de que os pais são adultos, falíveis e imperfeitos, e até um conflito de geração, de ideia, de pensamento. É uma fase bem característica, essa fase, esse terceiro nível mental e emocional ascendente, porque é onde o jovem se apodera dessa juventude, como eu digo, eu ouvi muito o doutor Rodolfo dizer assim, o corpo são hormônios, hormônio manda em todo mundo, então é o tempo da explosão dos hormônios, então os jovens se tornam mais pescoço duro, como a gente chama, né? E vem o ciclo de 21 a 28 anos, que é o nível sociocultural ascendente. Aí já se aquieta mais, é inserção social e cultural. Nessa fase, a pessoa tenta um esforço de emergir da família para se separar psiquicamente das influências predominantes da família e se libertar das pressões do ambiente social. É a formação da vida adulta, é quando a gente pode dizer que a gente se prepara para entrar no mercado de trabalho, para formar família, para ter um desejo, com certeza, de ter um respeito à profissão, ao relacionamento. Então, é muito importante que nós percebamos essas fases como em nós mesmos, né? Nós não pulamos fase nenhuma, nós também tivemos essas fases. Então, é muito interessante que nós possamos acolher. De 28 a 35 anos é a descoberta e expressão da própria identidade, né? O indivíduo começa a perceber que colaboração, que contribuição pode dar à vida, à sua comunidade, a seu tempo, se envolve muitas vezes em movimentos sociais, ocorre a formação propriamente dita da identidade individual. A pessoa compreende o seu potencial e quer responder à sua sociedade, quer responder a seu tempo, né, dentro das suas possibilidades. Depois vem, eu devo estar nessa crise, será? É o nível psíquico espiritual ascendente de 35 a 42 anos. Ué, eu tenho 42. É a crise existencial. Então, nesse momento, a individualidade experimenta a culminância dos talentos físicos e pessoais.
Então, normalmente, a pessoa vai ter questões relacionadas, né? Questões do relacionamento, às vezes familiar, do relacionamento com os seus parceiros e parceira, profissional, a sua inserção social, até a sua sexualidade já foram, de alguma forma, vivenciadas e, de alguma forma, quer saber se é positivo ou negativo. Muitas vezes as pessoas mudam até de polaridade. Então, nessa fase, é que a mente atinge um platô. A estabilização da atividade externa, extrovertida, acompanhada também de anseio indefinido de confrontar os aspectos interiores íntimos. A pessoa sabe que está mudando, ela tem a percepção de uma grande mudança que está no seu fluxo de vida. Então, pode ser mudança de polaridade, o movimento que ela faz é um movimento para ela ingressar no outono da sua vida, ela ingressar numa idade, num ciclo mais maduro, amadurecido, assim, propriamente dito. E depois nós temos de 42 a 49 anos, que é a busca pelo sentido da vida. As pessoas começam nessa fase, trata-se de uma fase de recolhimento, é uma fase introvertida dos processos vividos lá no ciclo anterior, de 35 a 42 anos. A mente ingressa no outono da vida, que deseja, certo? Outro confronto. Surge a necessidade de buscar o significado verdadeiro e o valor de tudo que foi vivido e de tudo que vai ser vivido. Então, em geral, nessa fase, a pessoa sente a necessidade de encontrar o valor pessoal para os relacionamentos, sem a motivação externas, sem aparências, e sem as pressões sociais, especialmente da família, porque há uma consciência psíquica que percorre esse período que é como se dissesse a sua última chance. Você agora tem que fazer diferente, ser diferente. Então, é muito interessante esses ciclos de vida. Aí vem o nível individual descendente, 49 a 56 anos. É a revisão da identidade. Você aí vai começar a ver os seus processos vividos no períodos anteriores. Você vai ver um profundo anseio de regenerar, de recuperar, de purificar, de limpar, de se reinventar até. Porque essa maturidade, nesse período de 49 a 56 anos, ela é mais refinada. E não podemos, nesse momento, deixar com que aconteça uma frase que a gente ouve muito com pessoas que estão, inclusive, nessa fase, nessa idade, nessa estação. Estou velho demais para mudar. Há uma necessidade de enfrentamento com a verdade, de extrair sabedoria das perdas e ganhos que já houve nos ciclos anteriores. Né? E temos o de 56 a 63, que é a reinserção social e cultural. É uma fase introvertida dos períodos vividos entre 21 e 28 anos. O indivíduo tem segunda oportunidade de reorientar e transformar seus relacionamentos humanos, se posicionar na sociedade em que vive. Ele agora enxerga melhor, sente melhor, está mais sensível à sua necessidade e a necessidades coletivas. Sentem necessidade de oferecer
uma contribuição mais duradoura, mais permanente, de deixar sua marca, assim, vamos dizer, aqui na Terra, nos grupos em que nós vivemos. E, logicamente, o nível mental e emocional descendente de 63 a 70 anos é crise da sexualidade do relacionamento. Aí é a fase introvertida, né, do período que a gente viu de 14 a 21, que é a explosão da sexualidade, explosão da emoção, a vontade de estar junto, vivendo em grupos. Aí as expressões e as mudanças fisiológicas, psíquicas e sociais marcam, com certeza, essa fase de, mais do que a maturidade, o envelhecimento, o processo do automatismo da matéria, que é quando eu me lembro quando era professora primária, lá há 50 e tantos anos atrás, eu me lembro que em ciência perguntava, né, o que é o ser vivo, né, a planta, os animais. Então, a resposta era que nasce, cresce, desenvolve, envelhece e morre. A gente já tinha isso, os alunos já diziam de cor salteado, porque é um processo de automatismo. Todas as pessoas que não morrem antes, né, não morrem jovem, ou na juventude, ou na infância, vão passar por esse ciclo, por esse processo de automatismo das leis da matéria, que a gente cresce, a gente se desenvolve, mas a gente envelhece e a gente morre, porque é um processo natural. Desde essa época eu já ensinava às crianças que é preciso aprender a viver, não ter medo da morte, porque se é um processo de vida, a vida dentro da morte. Então, a vida dentro da vida. Então, depois nós temos o de 70 a 77 anos, que é o psicológico descendente, a necessidade intensa de atenção e admiração. Os idosos, é o período de 7 a 14, com certeza. E a gente começa a notar, e é bom a gente ficar notando nos pais da gente, nos avós, essa fase que é um processo introvertido do período de 7 a 14 anos, que é o período do meu é um momento de que há uma necessidade de afirmar e delimitar seu estado individual agora, entendeu? E muitas vezes recusando o inverno da vida. Então, a gente precisa encarar e ver que essa necessidade de atenção, de admiração, é muitas vezes reavaliar a infância e o papel dos pais. Que infância teve esse idoso para que essa fase retomasse, cristalizasse de uma forma, às vezes, intensa, né? Muito intensa, muito intensa. E vem, por fim, o último nível, que é o nível físico descendente, a limitação física, orgânica, né? A fragilidade do corpo, dos órgãos, dos reflexos, a força dessa fragilidade, dessa limitação, desses reflexos psíquicos, muitas vezes demandam nutrientes físicos, carboidrato, proteína, vitaminas, sais minerais, emocionais também, nutrientes como amor, estímulo, proteção, carinho e tolerância. E, por conta disso, a morte passa a ocupar os pensamentos. E as reflexões são as reflexões de modo que a ideia da imortalidade, da sobrevivência, vai reforçar esse processo de interiorização para aqueles que têm o contato com esse conhecimento. Para aqueles que não têm o contato
da imortalidade, que não fazem as reflexões, a sobrevivência do corpo é tudo. E se não há sobrevivência do corpo, não há nada. Então, é muito interessante nós colocarmos que é interessante demais a gente ver que a vida humana ela tem esses desafios nessa viagem pela reencarnação. Até porque nós temos também outro ciclo. O espírito tem um ciclo fantástico, misericordioso, que é a bênção de Deus, que é a gente renasce, vive uma personalidade, dentro dessa personalidade nós temos os recursos de corrigenda, os recursos de aprendizagem, e depois, com esses ciclos que nós falamos aqui agora, nós retornamos à pátria espiritual. Ficamos um tempo na erraticidade, que é o espaço entre uma encarnação e outra, e depois renascemos de novo. E isso se dá quantas vezes forem necessárias até nós alcançarmos a nossa evolução. Então, de forma bem clara, eu posso aqui perguntar a cada um de nós, em que fase, em que ciclo da vida eu estou? Quanto tempo eu levo nesse ciclo? O que é que eu faço? Eu me percebo nesse ciclo? Eu me ajudo nesse ciclo? Porque nós temos que levar em conta esses ciclos de vida, porque representa, com certeza, o começo, o meio e fim da vida física. Então, é importante, decisivo, nós estarmos vivendo e, com certeza, nos trabalhando, investindo em nós mesmos, através de boas leituras edificantes, de meditação, do contato com o divino, da busca pelo divino, da prática do divino na nossa vida. Tudo isso é um elemento que integra e que dá um significado melhor a cada ciclo da nossa vida até o derradeiro dia de chegada da nossa partida. Que nós possamos todos entendermos, porque se formos colocar individualmente, cada um está num ciclo, numa fase de vida pela idade biológica do corpo físico. Isso, em raras ocasiões, em raros elementos, pode acontecer de forma diferente, sair daquela tabelinha que a gente falou da idade. Sim, tem pessoas que podem amadurecer mais rápido, outras podem amadurecer mais tardamente, outras não amadurecerem nunca. Mas a oportunidade chega. Existe sempre os recursos que vêm para nos colocar, vamos dizer assim, futucar para que a gente possa dar continuidade à evolução, aos ciclos da vida, às fases da vida, não só as fases psíquicas, psicológicas, emocionais, espirituais, mas físicas, mas toda, como um complexo que somos de corpos e um grande, vamos dizer, um grande colaborador do plano de Deus. Nós não estamos aqui para evoluir sozinho. Não existe evolução individual só. A nossa evolução individual está se dando com um conjunto, um grupo de pessoas, de espíritos, comitantemente, que devem estar no nosso ciclo também, no mesmo ciclo que nós, na mesma fase que nós, atirar por esse momento do ciclo dessa transição planetária, em que as pessoas dizem que está todo mundo no mesmo barco. Será?
Nós estamos no mesmo ciclo de transição planetária, mas cada um está indo com o seu recurso, viajando. Tem uns que estão de avião, tem outros que estão de bicicleta, tem uns que estão de patinete, tem uns que estão andando, tem uns que estão parados, tem uns que estão de navio, de barco, porque cada um é um dentro do todo. Então, que nós possamos colaborar conosco mesmo, nesses ciclos da vida, que é nascer, que é crescer, que é desenvolver, que é envelhecer e morrer. E principalmente dentro desse processo aí que não se fecha só nisso, nesse desenvolver, nesse envelhecer, nesse crescer, estão contidos todas essas fases que nós acabamos de enumerar. Que nós possamos nos permitir aprender, crescer, evoluir e ser cada dia melhor. Vamos ao nosso atendimento espiritual, fechando nossos olhos, rogando a Deus que nesse momento os atendentes fraternos, convidados por todos nós a virem fazer parte desse banquete de bênção, se aproximem dos nossos lares, cuidando de nós, para nos dar equilíbrio, harmonia, paz interior, que possamos contar com os passos que vão agora serem realizados. Eles estão colocando sobre nós suas mãos e vão, com certeza, retirar todas as energias deletérias, os fluidos negativos que muitas vezes consomem a nossa mente, desgastam o nosso corpo físico e criam doenças psicossomáticas. Retirem, irmãos, promovendo a caridade e nos dando seus fluidos renovadores, seus fluidos positivos, que nesse momento possamos ajudar a esses irmãos através do nosso pensamento positivo, da nossa energia positiva, através do nosso amor, grande amor a Deus, buscando Deus incessantemente todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, pedindo e rogando para que possamos nos fortalecer para as lutas diárias, para os desafios diários, que assim seja. E agora que recebemos os passes e que agradecemos a esses irmãos maravilhosos, nós pedimos para que eles também possam emanar pelos nossos lares essas energias para todas as pessoas que fazem parte dos nossos lares, para nossas famílias, além das fronteiras da nossa porta, das nossas paredes, nossos pais, irmãos, avós, sobrinhos netos, cunhados, genro, nora, todos os nossos familiares, nossos afetos queridos, amigos, tantos amigos maravilhosos. E agora, pedindo a Deus pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Derrama, amigos espirituais, sobre este país a cura do Covid-19 através da consciência de cada brasileiro em cumprir com as recomendações de prevenção da contaminação do Covid-19. É assim que nós vamos diminuir, enquanto a vacina não chega para todos, mas todos podem chegar como vacinas do amor, da solidariedade, do compromisso de respeito à vida, porque toda vida é importante. Muita paz em nossos corações
e que Deus nos abençoe. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos abençoe abundantemente esta semana, com muita saúde e livramento de todo mal. Muito obrigada pela escutatória. Deus abençoe vocês.